Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Duocast Empreendedorismo. Eu, Rafael Steffen, junto com meu amigo Luiz Machado, vamos dar sequência em mais um episódio hoje. E antes disso, eu queria perguntar pro Luiz. Ô, Luiz, tu conhece o Artuzzi ali na Beira-Mar, né? Sim. Sim. Por que o investidor vai jantar no Artuzzi? Boa pergunta. Para abocanhar uma ótima oportunidade. Muito bom. Essa foi horrível. É bom começar com o pé esquerdo para depois o Rafa aí vai liberar todas as dicas boas para nós aí de investimento. Boa. Vamos dar sequência aí? Vamos lá. Bom, sejam todos muito bem-vindos. A gente queria dizer também que esse episódio vai estar no ar em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify, através da Ducast Oficial. E para quem quiser saber um pouquinho mais também da Du, segue a gente lá no Instagram, LinkedIn, segue a gente lá no YouTube, toca no sininho lá também para receber sempre informações, e a gente faz também uns mini podcasts que a gente fala sobre outros assuntos também, sobre empreendedorismo. Então vale a pena você conferir com a gente lá também. Beleza, vamos falar do livro um pouquinho? Vamos, Rafa. Então quem quiser aqui vai ter uma foto oficial depois da gente hoje. Então sigam o Duocast Oficial, sigam o convidado, Rafael Lara, e marquem um amigo, e se tiver mais de 100 comentários, então a gente sorteia 3 livros, beleza? É isso aí. Boa. Livro Sabedoria, do Thiago Brunet, bem interessante. Bom, hoje nós temos uma participação especial, né? Rafael Lara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Né? Obrigado pela oportunidade que está dando para a gente de poder estar batendo um papo contigo. Com certeza que a gente vai ter muito aprendizado, principalmente sobre finanças, né? Com você. Para quem não conhece um pouco o Rafael Lara, ele é educador financeiro e assessor de investimentos, sócio da EQI Assessoria de Investimentos, detentor do cursos de investimentos, RDI, Receita de Investimento, fisiculturista e também hoje influencer. E ele tem 29 anos. É um garoto, né? É um garoto, rapaz. Exatamente. Bastante coisa para fazer ainda. 100% a bateria da energia. Aproveita aqui, ó, seguem ele na rede social, Rafael M. Lara. É isso? Exatamente. Rafael M. Lara. Seja muito bem-vindo, muito obrigado novamente. Obrigado, por ter vindo aqui. Para nós é um prazer ter você com a gente. Muito bom. Inclusive, agradeço demais o convite. Acho que tem bastante coisa boa para conversar hoje. Ô, Rafa, eu tenho uma pergunta de $1 milhão para começar contigo, cara. Por favor. Como é que a gente faz para ficar rico? Rico é trabalhando, né? Inclusive, pelo que a gente conversou um pouco antes, vocês trabalham bastante, né? Eu acho que além de trabalhar, a gente tem que trabalhar de forma inteligente, né, Rafa? Não no início, eu parto de uma filosofia de que a pessoa que ganha menos do que R$5 mil, ela precisa assumir mais trabalhos, seja no final de semana, seja na parte da noite, começar a se desenvolver para conseguir gerar renda extra, seja editar um vídeo, criar um site, fazer um churrasco para os amigos e cobrar para assar carne, passear com o cachorro. Então, qualquer situação para a pessoa conseguir chegar num patamar um pouco mais confortável. Que a vida antes de R$5 mil por mês não é uma vida fácil. Hoje a média do salário brasileiro é em torno de R$3 mil, apesar do mínimo ser mais ou menos metade disso. Então, acho que o ponto fundamental é passar por essa primeira etapa, conseguir chegar nesses primeiros 5 mil, e a partir dali você consegue se tornando cada vez mais eficiente. Como a gente conversou ali, que é algo que eu compartilho da mesma filosofia, da mesma forma de pensamento, a questão de delegar as responsabilidades, você conseguir ir escalando os negócios, reunir gente boa. Eu acho que uma das coisas mais valiosas que eu tenho hoje na vida é colecionar pessoas, as pessoas que estão junto comigo, trabalhando, não para mim, mas trabalhando por elas e junto comigo em projetos que a gente tem em comum. Minha filosofia, inclusive, com quem trabalha junto comigo é de participação societária, então a remuneração praticamente todo mundo é variável. Vendeu muito bem, todo mundo ganha muito dinheiro. Vendeu muito mal, tá todo mundo lascado. Então eu vejo que isso acaba formando uma cultura muito interessante, porque todo mundo se sente dono, se sente parte do negócio, né? A gente compartilha dessa mesma filosofia também. Eu tive com o Rafa lá em cima no outro escritório apresentando para ele, mostrando, e apresentei os sócios, nem te comentei, uma das sócias ali começou como estagiária e hoje é minha sócia, então tem Bacana. muito disso também dentro da empresa, essa cultura de quem quer estar junto, a gente vai dar a oportunidade para crescer, né?
E a questão é uma questão bacana que tu colocou. No início, cara, antes de 5 mil, tentar ver outras fontes de renda, eu acho que, principalmente no início de carreira, a gente não tem muita capacitação, muita experiência, então a gente tem que dar muito mais do nosso tempo em detrimento a ter um pouco mais de remuneração, né? As pessoas aí ficam muito acomodadas, né? Exatamente. Eu acho que até a título de complemento, né? Eu trabalhei durante muito tempo como garçom, ali em Jurerê Internacional, nos beach clubs. Meu primeiro emprego foi com 14 anos de idade como passador de pizza, que é uma profissão, aquela pessoa do rodízio que Sim. oferece os sabores, então ganhava em torno de 20 a 30 reais. Fui promovido uma posição que eles chamam de boqueta, é quem decide os sabores das pizzas que serão feitos. Então você faz uma análise da demanda e você solicita ali para o time da cozinha conseguir fazer esse gerenciamento. Depois comecei a buscar outras possibilidades de trabalho, né, na faixa dos 16 anos, começando Jurerê Internacional, que é onde eu observei que eu poderia ter esse fator de uma renda variável ali além do salário fixo expressivo. Só precisava desenvolver a minha forma de atender para as pessoas se sentirem bem atendidas e quererem deixar uma gorjeta e colaborar ali dentro de uma forma de gratidão pelo atendimento que havia sido prestado. Então, acho que é mais uma dica importante para o pessoal que está assistindo. No início, e não só no início, é bem importante que você encontre formas de ganhar dinheiro de uma maneira escalável. Que não seja aquele salário fixo de faça chuva ou faça sol, trabalhando muito ou trabalhando pouco, eu vou ganhar 3, 4 mil reais. É muito ruim viver assim, gente. Quando você sabe que independente de quanto você trabalhar, você vai ganhar o mesmo salário, a gente, enquanto ser humano, a gente tende a trabalhar muito menos. A gente tende a se esforçar menos. Uma coisa que eu passo sempre para minha equipe é a questão da remuneração linear e da remuneração exponencial. Quando a gente está num trabalho fixo, um CLT sem comissão, alguma coisa do tipo, a gente tem uma remuneração linear. Então, independente se tu trabalha muito ou trabalha pouco, se a empresa fatura muito ou fatura pouco, tu vai ter sempre a mesma remuneração, é linear. Então, a tua possibilidade de remuneração maior ou até uma visibilidade de crescimento dentro da empresa vai ser sempre muito padronizada, muito linear. Ao ponto que quando tu passa a ter uma mentalidade de remuneração exponencial, tu abre mão dessa segurança, que para mim é uma ilusão, né? Uma segurança ilusória, para talvez às vezes no primeiro momento até ganhar menos, mas buscando uma remuneração exponencial lá na frente, fazendo o teu negócio crescer, a empresa crescer e tu sendo remunerado por isso. Então é uma outra visão de remuneração, um outro patamar que tem a possibilidade de tu chegar muito mais longe do que sempre no teu salário fixo, que vai te manter o mesmo o resto da vida. É meio que um cárcere aquilo ali, no meu ponto de vista. Exatamente, concordo completamente, Rafa. Inclusive nas empresas que eu tenho, esse é o modelo. Geralmente a pessoa entra com uma remuneração relativamente baixa, porque ela tem uma porcentagem pequena do negócio. À medida que ela vai entregando, vai se demonstrando proativa, cada lançamento a gente vai aumentando um pouquinho até chegar num patamar mais confortável. E aí, naturalmente, quando os resultados são muito bons, o pessoal recebe muito bem. Quando os resultados não são tão bons quanto a gente gostaria, que graças a Deus até agora não aconteceu, tem só crescido. Mas se eventualmente acontecer, eles sabem que tá todo mundo tomando um risco junto. Junto, né? Tá todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco, exatamente. Não é só no mesmo barco, é remando pro mesmo lado, né? Exatamente. Porque tem essa questão também, às vezes começa... do intuito e da intenção de todos fazer crescer, porque isso vai refletir direto na remuneração de cada um, né? Exatamente. Então isso é fundamental. Só um parênteses aqui. Eu trabalho no mercado imobiliário. Então, hoje, o corretor, ele tem que ter uma inteligência emocional e financeira muito grande. Porque já tem vários casos relatados, eu já tive experiência própria de ver corretores que às vezes ficam algum período sem renda, né? Porque são comissionados e não vendem. E quando vendem, botam, sei lá, 20, 30 mil no bolso. E eles acham que estão milionários, né? De uma vez, né? De uma E depois vez. fica 3, 4 meses sem vender. Aí já começam a gastar tudo, trocam de carro, Uhum. né? Já começam a querer mostrar que já tá bem, e daí fica mais 1, 2 meses sem vender, daí que se quebra de novo, daí entra em depressão, daí desiste da profissão, porque é a profissão que não é boa, na verdade, ele não tem um controle financeiro. De certa forma, ele tem a técnica da venda ou conhece o mercado, mas não tem a tal da inteligência financeira para gerir o recurso que esse mercado devolve para ele. Né? Exatamente. E hoje, com toda a equipe que eu tenho, eu já tenho, né, uma equipe grande de corretores,
tanto aqui quanto em Itapema, e eu sempre converso com eles sobre isso. Sempre falo, fez uma venda, eu faço o pagamento deles, eu falo assim, olha gente, ó, tu estás aqui tanto tempo, tu ficou sem vender, tem corretor que vende todos os meses. Tem corretor que não vende todos os meses, depende muito, né? Nem todo mundo é igual, a gente sabe disso. E a gente vê que quem vende quase todos os meses, ele já tem um controle financeiro. E é muito engraçado isso, assim, né? E quem não tem, quem tá desesperado, né, financeiramente, não vende. Porque tá desesperado, né? E ele não tem um controle financeiro. Então eu converso muito com ele sobre isso. Falei assim, olha, vê quanto tu tem de gasto mensal. Deixa um gasto mensal aí por uns 4 meses. Depois de 4 meses, tu vai gastando teu dinheiro. Né? Então a gente vai conversando com as pessoas para tentar. Nem todo mundo ouve, né? Mas a gente tenta fazer o nosso papel, né, como empresário, para que as pessoas que estão trabalhando com a gente estejam felizes, financeiramente bem, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Exato. Inclusive, aproveitar que você citou esses pontos, Luiz, eventualmente quando alguém bater uma meta que você sentir que a pessoa precisa de um pouco mais de inteligência financeira, me manda o e-mail dessa pessoa e o nome completo que eu consigo liberar o meu curso Assumindo o Controle, que fala justamente legal, sobre essa cara. parte de finanças pessoais. Então, Legal. né, pode ser um bônus ali para quem conseguir legal, realizar uma venda legal. com uma comissão de 20, de 30 mil reais. Legal. Né? E eu vejo que isso é um problema, não é só dos corretores, a maioria do brasileiro, até por uma questão cultural, não tem inteligência financeira. Muitas vezes não gosta de acumular patrimônio, tem um sentimento negativo com relação ao acúmulo, né? Talvez por uma influência forte que a gente tem do catolicismo, que sempre teve a questão do voto de pobreza. A gente é um país que se desenvolveu durante muito tempo com mão de obra escrava. Então, existe uma cultura de vários anos de exploração, às vezes se atrela totalmente cultural. Quantidade de patrimônio com relação a isso, e corrupção, né? Que é um outro ponto que às vezes a gente olha e fala assim, poxa, a pessoa que tem muito dinheiro fez alguma coisa errada. Isso é extremamente perigoso, porque quando a gente não admira ou a gente evita algum tipo de situação, a gente não vai conseguir alcançar. Então, né, eu uma vez estava conversando com uma ex-sogra minha, e eu lembro que a gente passou por umas pessoas que estavam correndo, e ela falou assim, pô, que pessoal chato, 6 horas da manhã correndo, né? O que esse povo tá fazendo da vida, né? Vai descansar, vai dormir sábado de manhã. Naturalmente era uma pessoa que não praticava atividade física e provavelmente não vai ter os benefícios, né, da saúde, da disposição que a atividade física pode promover. Então eu sempre faço um esforço para a gente conseguir admirar as características que a gente quer forjar. Eu tenho uma linha de pensamento de sempre, né, refletir sobre a vida que eu quero viver em determinado momento, e para viver essa vida, qual que é a pessoa que eu preciso me tornar. E aí a gente vai moldando algumas características, né, para conseguir chegar nesse patamar. Você comentou sobre a cultura do Brasil, a cultura do Brasil fala sobre o dinheiro, né? O dinheiro não é importante. O dinheiro não traz felicidade. Esse tipo de... Caixão tem gaveta. Caixão tem gaveta. Você não vai levar nada. Não vai levar nada. E como tu falou, Rafa, isso tem muita cultura nossa e muito forte vem do catolicismo, desse voto de pobreza, e eu comparo muito com a religião americana, que a maioria é protestante, que é justamente o contrário. Por exemplo, o catolicismo, a maneira que lá atrás que a igreja tinha para arrecadar dinheiro é dizer, não, tem que dar para a igreja, que isso aí no céu é pecado, não sei o que, e para a igreja arrecadava. E o protestante, a maneira que ele arrecada é o fiel tem que ser rico para ele pagar mais dízimo. Quanto mais rico ele for, maior o dízimo. Então eu tenho que incentivar a riqueza do fiel. Então eles começaram a propagar o incentivo de riqueza entre as pessoas lá nos Estados Unidos para que tenha mais gente com mais dinheiro para o dízimo ser cada vez maior. Então gerou uma cultura lá de que lá é importante a prosperidade, a riqueza principalmente, diferente daqui, né? Isso é bem verdade, Rafa. Inclusive é algo que começou a mudar com João Calvino. Não, o calvinismo, ele mudou a interpretação. Ele falou assim, se você tem dinheiro ou se você tem a capacidade de fazer dinheiro, esse foi um presente de Deus para você. Você precisa honrar com esse presente, e a tua responsabilidade é prosperar, conseguir fazer com que esse dinheiro se multiplique, até para você poder ajudar cada vez mais pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma forma, uma linha de pensamento muito mais funcional para a sociedade. Tanto é que a gente vê a qualidade de vida que a gente tem nos Estados Unidos, comparando com a média da população brasileira. Aqui a situação é bem mais complexa, né? Rafa, aproveitando esse gancho aí que nós falamos aqui um pouco dos corretores, mas você mencionou que é
de forma geral da população, a questão de um pouco da dificuldade de talvez inteligência financeira ou como investir. Como é que a gente pode dar uma dica rápida aí, uns 2, 3 passos, o cara, ele já vai começar a investir, mas se ele está com dívida ou se ele não tem reserva de emergência, quais são os caminhos aí para que ele chegar lá antes de investir? Já? Muito bom, Rafa. Vamos fazer um passo a passo aqui para o pessoal, né? Então, começando pela situação da remuneração, onde você não tem uma periodicidade, uma recorrência ali determinada, né? Diferente de quem recebe todo dia 5, cai o salário e tá tudo certo. Nesse caso, a pessoa precisa calcular qual que é a média dela de salário nos últimos 12 meses e converter isso para uma média mensal. Então, você vai entender quanto que é o teu salário mensalmente ali. Eu, inclusive, gosto de fazer isso via planilha, né? Eu utilizo planilha para praticamente tudo, acho que é uma ferramenta bem interessante. E na minha planilha eu sempre avalio os últimos 12 meses. Então agora, por exemplo, a gente está no mês de maio, ele pega maio do ano passado até maio de agora. Não é o ano fechado, a gente pega os últimos 12, porque aí eu tenho uma noção de... meu salário tem 20, tem 30, tem 40, tem 50 mil de média. Isso permite que eu entenda o que eu posso gastar para me divertir com viagens, para comer fora junto com a namorada, para fazer mais churrasco com meus pais, para poder desfrutar da vida. Porque eu acho que a parte legal do dinheiro é a gente curtir. Acho que a gente deve viver de forma simples, né? Até porque as coisas mais importantes na vida, elas são simples. Sim. Eu gosto muito de falar que a felicidade não precisa custar caro. Ela pode ser algo barato. Então a gente, conversando antes, a gente gosta de vinho, né? Sim. E uma situação que eu percebi, isso junto com os meus pais, é que já levei vinhos bons para tomar junto com eles, mas teve situações de eu estar lá na casa deles e não tinha nenhum vinho bom. Eram vinhos de 30, de 40 reais. Não mudou em nada a memória, a experiência. Então não era o vinho de 200 reais a garrafa ou de 30. Era a companhia deles, é a conversa, As são as pessoas me risadas. perguntam, cara, qual é o melhor vinho que tu já tomou? Eu falo, cara, o vinho que eu mais tomei é quando eu tenho a melhor companhia. É Eu exatamente sempre falo isso. Não é o preço do vinho, não é nada disso. Existem vinhos bons, excelentes, mas às vezes a companhia, o vinho não vai se tornar. Tanto é que a gente, aproveitando até a brincadeira, quando a gente vai numa vinícola, né, Rafa? A gente já foi em várias vinícolas. Legal. Eles vão lá e contam a história daquele vinho. Cara, a gente tá naquele momento, a gente toma o vinho, que vinho delicioso. Quero levar 2 garrafas. Chega em casa, porra, o vinho. Tu abre, já não é a mesma coisa, a mesma garrafa, a mesma safra, tudo igual. Não é Por causa da Olha vivência, só, né? Isso da aí vivência. faz com que estimule o teu cérebro para tu ficar mais perceptivo, mais aberto e influencia até no paladar, cara. É impressionante. Isso, inclusive, é um ponto bem legal, abrindo um parênteses, né? Vocês também são da área de vendas, né? Se não me engano, vocês têm cursos de vendas pelo que eu vi. E eu acho que o principal da venda é justamente você conseguir construir uma experiência confortável para o cliente. Né? Aquilo que impressione, que supere as expectativas. Porque isso, inclusive, pode gerar algumas distorções na percepção, né? Como acontece no paladar, no caso do vinho que vocês citaram. Então, seguindo ali no passo a passo, né? Esse seria ali o primeiro ponto, você entender quanto que você ganha por mês, que muita gente nem tem essa informação. A pessoa fala assim, de vez em quando eu ganho 20, 30 de comissão, mas eu não sei quanto eu ganho por mês. Olha o nível que pode chegar a falta de clareza, quando a gente olha para a parte financeira. Aí a gente começa daí pelo primeiro patamar, que é um patamar onde se enquadram 43,9% da população, considerando os dados do Sebrae, ali do Serasa, perdão, ali do mês passado, no mês de abril. 43,9% das famílias hoje no Brasil estão inadimplentes. E aí uma questão que é bem comum é que não é a diferenciação entre pessoas endividadas e pessoas inadimplentes. A gente chama o inadimplente de endividado, mas quando a gente vai analisar números estatísticos, o número é 80 e poucos % da população brasileira endividada. Na verdade, todo mundo que tem uma fatura do cartão de crédito em aberto pode ser considerada endividada, porque ela, dentro dessa característica, né, não que tenha qualquer tipo de problema em você usar o cartão de crédito, eu sou super a favor. Acho que tem várias estratégias que a gente pode, inclusive, comentar, vocês me lembrem ali de como utilizar de uma forma eficiente. Financiamento imobiliário é uma outra dívida que é muito interessante, né? Se trabalha no mercado imobiliário, tem um fator de alavancagem onde você dá uma entrada ali de 100, 200 mil reais, e aí você, depois de 2 anos, teve uma valorização de
Sim. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Você coloca em porcentagem de quanto saiu do teu bolso frente ao que veio você de investiu. retorno, dá para fazer. A minha meta no último imóvel que eu comprei é 20% ao ano. Pode ser que dê mais, mas se der ali uns 14, 15, não dá para considerar um mau negócio. Eu acho que menos do que isso é difícil, até pela questão de compra Eu tenho na algumas planta. opções boas. Legal. Excelente. Muito bom, depois a gente conversa. Eu quero ver o portfólio de vocês ali. Né? Bacana. Então, essa parte do endividamento, o primeiro passo para quem tem dívida é você quitar as suas dívidas. E não entra nessa de, daqui a 5 anos caduca, né? Vão perdoar a minha dívida. Não existe perdão. O que existe é que eles tiram do registro comercial, então as empresas não conseguem mais saber que você é um mau pagador, porém, os bancos sabem. Então, quando você precisa de crédito para financiar um imóvel, né, hoje um dos maiores sonhos do brasileiro é conquistar a casa própria. Se quiser comprar a tua casa própria, você já entra em desvantagem. E a gente vê, às vezes, jovens de 18, 19, 20 anos com nome sujo. Isso é um problemão, gente, porque... Às vezes por causa do celular até, né? Exatamente. E às vezes o celular ainda é uma ferramenta de trabalho. Você utiliza que o troço vai te durar 5 anos se cuidar bem, né? Com uma certa capacidade ali de ser utilizado como ferramenta. O problema é que às vezes a gente vê pessoas se endividando para comprar roupa, para viver experiências, né? A gente é de uma geração, eu acho que a gente deve sim gastar com experiências, acho que esse é algo que deve ser feito, mas de maneira responsável. Até porque você tem que entender que a conversão do dinheiro que está sendo gasto é um tempo que você dedicou. E quando você pega dinheiro emprestado e gasta mais, você está vendendo um tempo que você não trabalhou ainda e os juros vão te fazer ter que trabalhar dobrado para conseguir honrar com esse compromisso. O que você, aproveitando esse embalo, tu não acredita que é uma geração nova, né? De 18, 19 anos também, né? Essa geração que já está endividada muitas vezes. Tu acredita também que seja porque, como existe hoje muita rede social, tem essa facilidade de ver rede social e que eles vê os influencers, vê aquelas pessoas lá, estão lá falando que estão com carro importado, não sei o que, e eles também começam a querer ter aquilo lá, mesmo não tendo essa cultura financeira, e onde eles acabam sendo incentivados, inclusive, a acabar fazendo, porque querendo ter isso, né? Também querendo ter aquela vida. Porque às vezes aquela pessoa que tá lá bem, ela realmente tá bem, ganhou dinheiro, faz aquilo, né? Acredito que também isso pode influenciar nessas pessoas hoje. Influencia muito, né? Inclusive, quando a gente estuda finanças comportamentais, a gente consegue observar algumas características, né, do comportamento, do que acontece. E é muito interessante porque a maioria das pessoas não sabe quanto vocês têm no banco. Mas as pessoas sabem o carro que você anda, a roupa que você utiliza, a marca do teu celular, os restaurantes que você frequenta. Então, muitas vezes, existe um benefício social em você gastar. Isso faz com que as pessoas, muitas vezes, gastem mais do que elas poderiam e deveriam ali para conseguir cumprir com os compromissos que ela tem, né? Isso gera, no final das contas, o endividamento que a gente está vendo. E as redes sociais, elas são uma influência ainda maior, porque... Ela pode ser positiva ou negativa, né? Exatamente, a pessoa vai consumir aquele tipo de conteúdo. E eu até tento ser muito responsável na minha maneira de se posicionar, né? De mostrar que independente de ter dinheiro, você consegue fazer as coisas de uma maneira barata, que você tem que olhar para o preço das coisas e entender a forma mais eficiente de gastar esse dinheiro no final das contas. E cada um vai ter as suas preferências. Tem gente que quer morar muito bem e não se importa com carro. Tem gente que mora em qualquer lugar, mas quer ter um carro bom. Então não tem como a gente fazer uma regrinha ali de quantos por cento a pessoa tem que gastar em cada categoria, porque tem que respeitar a particularidade ali de cada uma dessas pessoas, né? E além disso, hoje em dia é muito mais fácil de você consumir. Eu, por exemplo, estou numa fase que eu comprei apartamento ano passado, então agora que eu comecei a resolver algumas questões de mobília, aí você vai ver um enfeite, vou fechar a área externa ali com vidro. Então começa a surgir ali possibilidades de compra, pra você deixar o ambiente mais funcional. E eu vejo que às vezes é 11h30 da noite, eu consigo pegar o celular e gastar. Qualquer 100, hora, né? 200, 300, 1.000, 2.000 reais ali, comprando
comprando, e possibilidades infinitas. Se a gente pega essa realidade há 20 anos atrás, e aí é legal de comentar porque as pessoas muitas vezes falam assim, na época dos meus pais era muito mais fácil. Você trocava um terreno por, né, uma cabeça de gado, né, uma bicicleta. E na realidade é que no passado as pessoas viviam de maneira completamente diferente. Tem ali um fator de que a população nesses últimos 20 anos perdeu poder de consumo, ficou praticamente estagnada a nossa renda média e teve inflação. O mínimo subiu, mas a média não subiu o suficiente, que esse é mais um equívoco. Quando a gente olha os dados, a pessoa fala assim, mas o mínimo foi corrigido. Não, mas o que interessa no final das contas... A média da sociedade. É a média da sociedade, né? Então a gente tem essa facilidade de consumo que não existia na época dos nossos pais. Inclusive com possibilidades, não só de consumir produtos que você vai comprar, mas de você sentir fome de noite e pedir um iFood. Há 20 anos atrás era o delivery de pizza. Cara, você tinha que ligar. Ele ligava. Exatamente. Hoje você pede no aplicativo, muito fácil, com estímulos, que aí entra muito numa questão da liberação de dopamina, que está muito associada às compras e a qualquer tipo de prazer imediato, de você olhar para as imagens daquele produto. Então, talvez você já tenham passado por esse tipo de situação. Acho que é interessante citar e quem está em casa reflita em conjunto. De pedir alguma coisa para comer, você está num dia cansado, trabalhou pra caramba, você fala assim, poxa, vamos comer uma coisinha diferente aqui, fazer um momento ali com a esposa, com os filhos. E aí você pede a comida, mas quando chega você fala assim, poxa, eu nem queria tanto isso. Eu tenho minha comida aqui em casa já pronta, não precisava. Então você queria o prazer de comprar, mas quando chega você fala assim, né, às vezes vou furar a dieta à toa. Você sente que não foi uma decisão acertada, mas que você tomou ela muitas vezes por causa do cansaço, por causa da sobrecarga, né? O consumo se tornou hoje tão facilitado que, como o Rafa falou, tu tá em casa de noite, 10 da noite, 9 da noite, tu consegue comprar um produto da China. Do outro lado do mundo, na tua casa, cara, pela Shopee e tal. Entendeu? Eu tenho comprado muita coisa pela Shopee. Então, olha só, cara, antes, ele falou, na época dos nossos pais, o cara tava de noite, o comércio todo fechado, não tinha o que comprar. Tu tinha que comer o que tinha em casa, não tinha o que pedir comida, né? Na época dos nossos pais. Ou ligava, né? Ou ligava, na melhor das hipóteses, quando eu era criança, a gente ligava pra pizzaria, olha lá. Hoje tu compra produto do outro lado do mundo. Hoje em dia tu faz uma compra online e no outro dia tá aqui. Então tá muito facilitado, hoje, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu não gosto de ficar esperando muito tempo. Então eu olho primeiro ali, quando eu vou fazer a compra, eu olho o que vai ser entregue antes. Entrega primeiro, coloca entrega rápida, né? Amanhã, eu já olho, isso aqui mesmo, pum, e já vou. Perfeito, Mercado Livre. Às vezes o cara até paga um pouquinho a mais pra receber amanhã. Paga mais receber daqui uma semana. O negócio da ansiedade é um problema, né? Ainda bem que eu não sou tranquilo. Excelente, gente. Rafa, aproveitando o gancho ali que nós falamos do pessoal, dos jovens e tal, esses dias eu recebi um dado aqui, eu nem fui atrás para ver se é verdade, mas me chamou a atenção, que era um dado que dizia ser da Ambima, que é a agência brasileira de investimentos, alguma coisa do tipo. Perfeito. Que diz o seguinte: o jogo do tigrinho é 7 vezes maior que a Bolsa Brasileira. E isso me assustou muito. De novo, eu não fui atrás para ver se era verdade ou não, mas mesmo assim já é uma coisa que já chama atenção, né? Isso é um problema muito grande. E não é um problema só no Brasil. Quando a gente pega para estudar a realidade de outros países, a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que mais gastam com bilhete de loteria são as pessoas com a renda mais baixa. Sim. Então, eu acho que muitas vezes, né, naturalmente, eu fico muito chateado com esse tipo de notícia, porque quem tem uma mente mais cartesiana, mais racional, não gosta de apostar, você gosta de fazer negócio, você gosta de entender. Que o Excel te diz que tá certo. Exatamente. Só um parênteses, quando a outra empresa que eu tenho do ramo imobiliário, às vezes o pessoal me pergunta, como é que tu faz para escolher qual imóvel comprar? Eu digo, não sou eu que escolho, quem escolhe é o Excel. Eu sempre respondo dessa maneira. Não sou eu que escolho. Quem escolhe é o Excel. Eu tenho a mesma filosofia de planilha. Então é ali que vai me dizer se eu tenho que comprar ou não, se eu posso comprar ou não, se o valor condiz com o que a gente pode fazer ou não. Bom. Eu tomo a decisão exatamente dessa forma. Eu calculo o cenário A, B e C para conseguir entender ali. Falo assim, bom, será que vai chegar nisso? Provavelmente vai, então é uma chance alta de ser um bom negócio.
E hoje a gente vê, principalmente, tu falou, tu até comentou, né, da loteria e tal, o pessoal, a classe social que joga na loteria realmente é a classe mais baixa. Eu tive lotérica já e atendi durante alguns anos até no caixa de lotérica e, cara, era triste que chegava as pessoas humilde, realmente humilde, e pagava o mínimo do cartão, sabe? Ou fazia jogos e isso aqui vai ser minha salvação e tal. E tu vê que até é dado isso, que a pessoa de mentalidade pobre, quando ela ganha na loteria, em 2, 3 anos ela devolve tudo, né? Entendeu? Ela não usa o dinheiro como uma pessoa. Não é o problema dela ser pobre, o problema é ela ter a mentalidade pobre de. Não ter conhecimento. Talvez o que a gente falou no início, falta de conhecimento financeiro, de como transformar aquilo numa renda ou como transformar aquilo numa segurança tua e não, elas vão e queimam tudo, né? Exatamente. E a percepção, a maneira de enxergar a vida, isso vale pro dinheiro, depende muito das vivências que se teve. Então eu não julgo essas pessoas porque eu sei que talvez para ela aquele seja a única possibilidade que ela tem de sonhar com R$1.000, R$2.000, R$3.000 a mais no bolso. É o jogo do tigrinho, é a casa de aposta, ou sonhar em se tornar um milionário. Agora, a grande questão, e é algo daí que eu bato nessa tecla diariamente na produção de conteúdo na internet, é que o pobre ele consegue mudar de vida com disciplina e investimento. Sim. Só que vai levar 15, 20, 25, talvez até 30 anos. Depende de quanto você consegue segurar as despesas para fazer aporte, de quanto você estuda sobre o tema de investimentos, porque os juros compostos são muito expressivos quando a gente olha para o longo prazo. É um negócio assustador. O juro composto é o segredo do investimento. É o segredo do investimento. Até tu comentou que no caso da pessoa que é mais pobre e ela pode se tornar uma pessoa bem de vida, mas vai demorar. E a gente tem um outro cenário, Rafa, que a gente chama da geração TikTok, que a gente trabalha muito aqui também, que é tudo para ontem. E aí, como que a gente vai trabalhar a cabeça desse pessoal para entender que às vezes a gente fala, se você guardar X por mês, em 10 anos ou 20 anos você vai ter a tua independência financeira. E essa geração mais nova, cara, não quer esperar 10 minutos, dirá 10 anos, né? Como é que a gente tentar trazer isso de forma mais clara para eles, que a regra do jogo é outra, né? Exato, eu acho que isso vai vindo muito com a maturidade, né, das vivências. Eu sempre gostei de projetos de longo prazo. Tanto é que eu entendo que para eu ficar bom em algo, eu vou precisar de 10 anos. Por exemplo, musculação é um negócio que eu já faço há 16 anos. Então eu tenho mais tempo fazendo musculação dentro meu período de vida do que não fazendo musculação. Estudar, sempre estudei matemática desde muito cedo. Então hoje é algo que eu domino, que tenho conhecimento e muita tranquilidade de lidar com números. Dinheiro foi algo que eu comecei a me interessar com 7 para 8 anos de idade. Comecei a me aprofundar um pouco mais com 12 anos. No Folha Invest, que era um simulador de bolsa de valores. Na minha cabeça era um joguinho. Não tem mais, né? Eu acho que não existe mais. Mexer nisso mas era bem interessante. Eu achei que era um joguinho. E meu pai nunca gostou de jogo. Meu pai sempre ou estava trabalhando ou estava estudando. Eram os dois cenários que eu via ele. E aí quando eu vi ele ali brincando com aquilo, eu falei assim, pô, esse joguinho deve ser muito legal. Meu pai tá dedicando tempo a isso. Ele me explicou como é que funcionava, me passou algumas orientações de sites. Inclusive, o primeiro e-mail eu criei para poder... Era um simulador de bolsa de valores. Era um simulador e acompanhava exatamente igual os gráficos da bolsa. Botava dinheiro, mas tu comprava e vendia lá e... Você recebia tipo R$100.000 fictício e aquilo acompanhava exatamente as cotações. Eu cheguei a brincar com isso aí também. Não, eu me lembrei, cara. O meu filho hoje, ele tem 13 anos, né? E eu falo bastante sobre dinheiro com ele. Quando eu tô com ele, né? Ele não mora comigo, né? Ele mora com os avós, com a mãe dele. E quando eu tô com ele, eu falo muito sobre isso. Ele sempre fala, o meu pai trabalha bastante, ele sabe tudo assim, né? Meu filho é um menino maravilhoso. Não é porque é meu filho, né? Mas é sempre assim. Mas eu falo muito sobre dinheiro com ele. Realmente eu falo. Né? E falo, filho, é o seguinte, papai não vai te deixar nada pra ti, né? Eu quero que você conquiste suas coisas e tenha cuidado do dinheiro, e assim, assim, assim. Eu explicando bastante coisa pra ele. Eu dei um livro pra ele, que é o do Pai Rico e Pai Pobre. Juvenil, porque existe. Tem uma versão juvenil. Sim, interessante. eu entreguei. Leu tudo. Ele lê muito, meu filho, hoje. E daí, um dos joguinhos do celular que ele tem é sobre investimento.
Ele fala, pai, se eu investir isso aqui nesse imóvel aqui, será que eu vou conseguir? Ele vai fazendo um joguinho, ele ganha, ou ele perde, ele vai mostrando pra mim. Eu falo assim, ai, cara, isso aí, meu filho, tem que aprender isso, é isso que tem que fazer. Tu falou isso agora, né? Eu lembrei, tu vê, a gente vai fazendo, às vezes, porque a minha vida é essa, né? Minha vida é sobre imóveis, sobre investimento ali que a gente faz. E eu passo isso pra ele. Hoje, meu filho, ele manda um áudio pra mim, manda mensagem pra mim. Pai, já li esse livro aqui. Isso aqui, naquele joguinho já consegui tanto de dinheiro. Que legal. Bacana, Luiz. Pô, Que 13 legal. anos de idade. Aí tu falou pra mim, eu lembrei. Bom, ele daqui a pouco, com 17, 18 anos, ele vai saber muita coisa. Muito mais do que nós, né? Porque a vida deles é muito ativa nesses negócios. É muito né? ativa. E apesar da nova geração ter, naturalmente, alguns conflitos, né? Quando a gente compara com as gerações anteriores, é um pessoal que vem, às vezes, bem mais inteligente e preparado com idades mais jovens. Talvez pelo acesso à tecnologia, pela educação que veio melhorando. E essa parte de falar sobre dinheiro, eu acho que é fundamental, Luiz, que você comentou. Né? Porque, principalmente essa filosofia de vida que você citou, de não vou te deixar nada. Né? Além da educação, dos livros, do conhecimento, Sim, hoje ele faz inglês, do carinho, do cuidado. Meus pais, eu sempre sabia que eles iriam deixar alguma coisa, mas eu sempre preferi nem olhar para isso, esquecer. Né? Tanto é que até hoje eu não sei quanto meu pai tem de patrimônio. Minha mãe eu sei que não tem praticamente nada, porque sempre gastou bastante com nossa educação, com roupa, com o que precisasse ali para sustentar eu e meu irmão. Uma outra dinâmica que eu acho que você pode replicar, ali, como é que é o nome do teu filho? Ian. Com o Ian. Ian Rafael. Né? Ian Rafael, bacana. Então você pode, às vezes, separar um momento no mês junto com o Ian, que era algo que minha mãe sempre fez junto comigo, e mostrar todas as despesas da casa, para ele entender quanto custa para viver. Isso mudou alguns detalhes na minha percepção sobre o mundo, porque eu entendia que uma das coisas mais caras que tinha no nosso orçamento era o meu colégio do meu irmão. E eu via, muitas vezes, um sócio do meu pai, por exemplo, os filhos estudavam em colégio público. Então eu falo assim, bom, eles ganham a mesma coisa. No final das contas, por que eles estavam investindo ali tanto na minha educação? E eu via minha mãe andando com roupas ruins, comprando nas lojas mais baratas da cidade. Meu pai ele trabalhava com agronegócio, ia de moto para economizar com gasolina, né, se arriscando, uma questão de perigo. E falava assim, poxa, esses R$1.500, R$2.000 a mais por mês poderiam fazer uma baita diferença para eles desfrutarem mais da vida, comerem Pra mais eles, fora, terem muito mais conforto. Então eu entendia que era uma responsabilidade muito grande da minha parte de honrar com esse investimento que estava sendo feito. Apesar de é muito difícil para o jovem estudar, porque a gente está numa fase de muita descoberta, de conseguir aproveitar algumas coisas da vida, mas eu entendia que eles estavam abrindo mão de muita coisa e que aquilo deveria fazer muito sentido, porque ninguém queima dinheiro nesse tipo de situação, né? E foi o que hoje ajudou muito eu e meu irmão a conseguir atingir um patamar financeiro confortável relativamente rápido. Né? Meu irmão é médico, também formado em medicina, mais novo. Eu acabei conseguindo me encaminhar ali com engenharia civil e posteriormente com o mercado financeiro e empreendedorismo. Então é um ponto que talvez seja bem interessante, inclusive para quem está em casa, que tem filho jovem, com 8, 9 anos já dá para fazer. Separa ali 20 minutinhos, abre e mostra todas as despesas da casa. É para ele entender, não vai querer morar sozinho em algum momento, para ele entender quanto custa para viver, né? Desde novo já conviver com isso. Exatamente. Eu acho até que a gente pode retomar um tópico ali daquele passo a passo, né? Que a gente comentou já da questão da remuneração, na remuneração variável, como é que você organiza isso. A gente falou um pouquinho no início da questão de para chegar nos primeiros 5.000 tem que trabalhar bastante, renda extra. A gente falou de endividamento. Primeira coisa, antes de formar reserva, antes de investir, é pagar as dívidas. Quitar, né? zerar. Com exceção de dívida imobiliária. Você tem um financiamento imobiliário, esse você não precisa quitar. Esse financiamento do carro, que eu sou contra, acho que não deve ser financiado, raríssimas exceções. Qualquer outro tipo de crédito que você tomou no mercado, quita e se livra desse problema. Para você conseguir quitar as dívidas, a ferramenta fundamental é você olhar para os seus gastos todos os meses. Isso é muito transformador, gente. É um negócio que você separa 40 minutos do teu tempo. Eu geralmente faço no sábado pela manhã, né? Treino meus alunos, inclusive, para fazer isso. Esse é o meu curso mais barato e o mais básico, aquele que a gente vai passar depois para os corretores que baterem a meta. Né? E nesse tipo de situação, o que eu ensino
por lá. É um dos pontos centrais da metodologia. É a pessoa abrir a fatura do cartão de crédito, abrir todas as transferências que ela fez e transcrever por categoria. Então, em moradia, quanto que você gastou com energia elétrica? Quanto você gastou com aluguel, com a parcela do financiamento? Quanto foi o teu condomínio? Quanto foi o gás? Quanto te custa a internet? Quanto que você gastou para mobiliar a casa, eventualmente, para comprar alguma coisa que precisava? Aí passa para alimentação, né? Quanto que você gastou em restaurantes fora, em delivery, em supermercado. Esse tipo de dinâmica, apesar de falar assim, é chato separar 40 minutos e fazer. Eu particularmente acho legal porque... Eu vou parar de comer. Não, você vai ver que você vai comer mais, Liz. Pode confiar. Por que que isso acontece? Eu não cozinho, então eu tomo café da manhã fora, almoço fora e janto fora todo santo dia. Talvez você chegue à conclusão, fazendo essas contas, você Eu tenho que aprender a cozinhar. Não, você consegue pagar R$1.500 a R$2.000 pra uma pessoa cozinhar para você, que vem ali 3 vezes por semana, 3 tardes, faça comida, monta as marmitas, você vai comer mais saudável e talvez saia até mais barato no teu orçamento no final das contas. Então, eu gosto muito de matemática e planilha porque a gente consegue melhorar, né? O slogan do Assumindo o Controle é: melhore a tua qualidade de vida sem precisar ganhar mais. Isso. Apenas fazendo um gerenciamento mais preciso. Que o dinheiro para o pobre é como se fosse água no deserto. Você não vai desperdiçar para escovar os dentes, né? Para se lavar. Você vai tomar aquilo, você precisa utilizar esse recurso da maneira mais eficiente possível, porque ele é escasso. O pobre que tem pouco dinheiro, ele precisa, mais do que qualquer um, sentar ali 40 minutos todo mês. Primeira vez vai demorar 1h30, mais ou menos essa dinâmica, depois você vai pegando o jeito e é bem rápido, e analisar cada um dos gastos. Você vai achar plataforma de streaming que você já paga vários meses, a última vez que você assistiu foi há 3 meses atrás. Cancela essa porcaria e vai utilizar esse dinheiro para outra coisa. Talvez você perceba que tem algum erro na tua fatura de cartão. Minha namorada esses dias tinha debitado 2 vezes o salão dela e a academia que ela tinha cancelado não cancelou. Isso. Então acho que tinha mais uma coisa também que me fugiu agora, de uma compra que ela não tinha feito, que ela conversou com o banco e se tornaram. Era um negócio de R$700 mais ou menos. É tipo a torneira aberta, né? Exatamente, torneira aberta. E tem muita gente que paga a fatura e nem olha, se assusta. Incrível isso. Eu gosto de separar esse tempo e listar todos e refletir. E todo mês eu acho besteira que eu fiz. Já faço essa dinâmica já há mais ou menos uns 7, 8 anos. E todo mês eu falo assim, poxa, me passei um pouquinho aqui. Se eu juntasse dinheiro, né, em vez de ter gasto com esse tipo de situação, eu poderia fazer uma viagem a mais por ano, curtir mais. Então, eu acho que a grande questão do gerenciamento, que nem você brincou que queria parar de comer, eu sou da filosofia que você vai comer mais. Se o gostoso para você é pedir comida fora, você vai começar a encontrar dinheiro de outras coisas que não são tão importantes para poder comer um pouco mais fora. Então, a gente entender o que é importante no nosso orçamento e conseguir construir esse tipo de estrutura. Fez um gerenciamento dos gastos, a gente passa para o primeiro investimento, que é o mais básico, é o colete salva-vidas, quando a gente fala das finanças pessoais, que é a famosa reserva de emergência. Provavelmente o pessoal aqui já escutou. E por que a reserva de emergência ela é importante? A reserva de emergência, ela te salva do endividamento. O endividamento é algo extremamente cruel. Tanto é que se a gente olha historicamente, as pessoas que ficavam endividadas na Grécia, na Roma Antiga, se tornavam escravos. Você perdia a tua liberdade quando você tinha uma dívida. Então, hoje, claro que não é agressivo dessa forma, mas você perde uma porção de liberdades, né? Na China, por exemplo, o nome aparece em telão, te restringe uma porção de coisa, que lá é um governo um pouco mais autoritário. Aqui no Brasil você não vai conseguir financiar imóvel, se você tiver uma empresa você não vai conseguir ter acesso ao crédito um pouco mais barato, então você começa a ficar travado em várias possibilidades de prosperar e de conseguir crescer na vida. Então tem que ter reserva. A gente está passando agora por uma situação assim, muito triste, gente, no Rio Grande do Sul. Acredito que o Rafa tem parentes lá, talvez o Luiz também. E eu acho que um dos pontos que seria muito importante que as pessoas entendessem é que precisa ter reserva. Porque as coisas na vida dão errado.
E a gente já tem que contar que elas vão dar errado. E o nome é imprevisto, né? Vai acontecer. Exatamente, é imprevisto. Então, de forma alguma, Não tá culpa as previsto. pessoas que estão ali numa situação de vulnerabilidade, porque a gente sabe que não é nem um pouco fácil, mas a solução para esse tipo de problema, isso é ainda mais importante para quem ganha pouco, é a pessoa guardar R$20, R$50. E tem uma pesquisa, inclusive, essa eu acho que foi da Folha de São Paulo, mas posso estar enganado, que das pessoas que recebem o auxílio Bolsa Família, se gasta em média R$200 em casas de aposta Sim, e jogo do certeza. Tigrinho. Essa é a média. R$200 por mês é muito muita dinheiro coisa. para guardar, gente. Muita coisa. Em um ano você juntou 2.400, aí passa o segundo. Em 4 anos você tá ali com 12, 13 mil reais, considerando rentabilidade. Se dá um problemão, você perde tudo, perde a casa, você consegue pegar um Airbnb para levar a tua família, consegue muitas vezes Sim, tu dá comprar um jeito. alimento, você começa a reconstruir a vida. Isso. Agora, se você não tem nada investido, você fica sujeito a qualquer tipo de intempérie que vai surgindo na vida, né? Então, reserva de emergência é inegociável. Eu brinco, mas com um tom mais sério, que se você não tem reserva de emergência, não era para você estar tomando Heineken na sexta-feira de noite no posto de gasolina até 4 horas da manhã, não é para você estar saindo para restaurante, não é para você estar curtindo uma porção de coisas na vida, porque essa curtição deveria ser destinada primeiro para reserva e depois você vai desfrutar de tudo isso com muito mais capacidade. Então, primeiro você organiza a vida, você faz ali o dever de casa, depois a vida fica uma maravilha. Fica bem mais gostoso, fácil. fica tranquilo, não tem problema praticamente, né? Ou quando tem, a maioria das vezes o dinheiro ajuda a resolver. Né? Até uma situação de saúde, por exemplo, fica doente sem dinheiro. Eu antigamente, quando era universitário, era um problemão para comprar remédio, porque não tinha grana, era tudo apertado e guardava dinheiro, trabalhava de garçom e corria, meus pais me ajudavam, sempre me ajudaram ali com R$1.500, R$2.000, mas se eu queria viver um pouquinho melhor, precisava trabalhar e trabalhei. Então, quando precisava gastar R$50 num remédio, R$70, aquilo era dolorido. Falava assim, não... acho que eu vou melhorar normal mesmo, não preciso desse remédio. Era a imunidade vai era mais amargo do que o próprio remédio. Exatamente, né? É mais ou menos isso. Eu resolvia a dor ali, mas a dor no bolso permanecia durante bastante tempo. Hoje, se eu preciso comprar um remédio, não faz nem cócegas. Você compra feliz da vida. Né? E uma dica da reserva de emergência, tem algum número que o pessoal possa se basear? Tipo, 6 meses, 12 meses? Excelente. Eu gosto de 6 meses. 6 meses. Mas, assim, começa pensando em 1 mês. Aí você junta para 2. O ideal é que você tenha 6. Mas se você tem para 1, você já começa a ganhar mais liberdade. Para 2, mais liberdade. Para 3, porque o que acontece? Isso eu recebo mensagem todas as semanas com essa reclamação das pessoas, né? A pessoa me manda o seguinte: Rafa, tô numa situação muito difícil, infeliz com a vida que eu tô levando, infeliz com o meu trabalho, não suporto mais trabalhar naquele lugar, tenho dívida e eu não sei o que fazer. Tá me dá alguma dica. Por causa da dívida. Ele tá preso, ele não pode sair desse emprego. E mesmo quem, às vezes, tem situações de pessoas que também não estão endividadas, mas que não tem reserva. Primeira coisa que eu pergunto, mas daí você tem uma reserva de emergência? Não, tenho R$400 na conta, né? O próximo fatura do cartão já é 2.000, assim que cair o salário eu vou conseguir pagar. Falei assim, bom, então você precisa agora aguentar mais uns 6 meses esse trabalho que você não gosta, fazer o dever de casa certinho, montar a tua reserva, e aí você vai buscar uma outra possibilidade com muito mais tranquilidade. Se ele tem a reserva, ele pode se dar ao luxo de pedir demissão e ficar ali 2, 3 meses procurando uma coisa que ele realmente se interessa, ou estudando, ou desenvolvendo algo que ele realmente tem intenção. Se ele não tem essa reserva, ele está preso aquilo ali. Não, se ele pedir demissão, ele vai entrar em uma série de dívidas, né? E aí acho que tem até um erro bem comum, que é legal de comentar com quem está assistindo, principalmente dos mais jovens. A pessoa, ela começa a formar reserva e guardar dinheiro, e aí o que ela escolhe geralmente é o Nubank, que é um dos principais bancos. Qual que é o problema desse tipo de decisão? O Nubank, ele tem um aplicativo sensacional, é uma empresa fantástica, seguro, porque tem a proteção do FGC em até 250 mil, rende relativamente bem. Tem uma regra que durante os primeiros 30 dias não rende. Sim. Se você resgatar, outros investimentos teriam IOF, então parte dessa rentabilidade também seria descontada, mesmo em outras possibilidades.
mas é uma desvantagem se você for deixar durante menos do que 30 dias. Eu recomendo que você já abra uma conta em corretora. E aí, naturalmente, a gente te convida para abrir na EQI, sobre a assessoria do escritório Edro, que é de onde eu faço parte. Mas eu acho que é justo também falar que existem ótimos concorrentes. O BTG, que é nosso dono, é um concorrente muito forte. A XP Investimentos é uma ótima corretora. Então, quando as pessoas me perguntam, Rafa, por onde eu começo? Eu naturalmente vou sugerir a EQI, né, porque é onde eu confio. Se não achasse que era a melhor empresa, eu não estava trabalhando lá, já tinha ido para outro lugar, levado meus clientes, né? Mas existem outros players bons no mercado, onde você consegue ter uma prateleira grande de produtos, coisa que no Nubank não tem. E prateleiras maiores te possibilitam conseguir taxas melhores, oportunidades melhores, que no final das contas isso se converte em algo muito simples, que é você precisar trabalhar menos para se aposentar, ou precisar guardar um pouco menos de dinheiro para conseguir se aposentar. Porque você estudou investimentos, você conseguiu fazer isso de uma forma eficiente. Então já começa com uma conta em corretora. Isso é uma questão básica. Você vai precisar disso para o resto da tua vida. É um artigo de sobrevivência realmente para quem pretende se aposentar. Abre a conta, se familiariza com o aplicativo, começa a desenvolver esse lado, mesmo que tenha ali R$300, R$500, começa a adquirir essa vivência, porque várias situações, né? Ontem mesmo tive uma reunião com sócio de um grande amigo meu, que se tornou amigo também, e juntando tudo ele estava ali com R$700 mil. E R$700 mil estava entre Banco Inter, uma cooperativa de crédito e o Nubank. Ele falou assim, Rafa, eu sei que você atende clientes acima de 1 milhão, então eu já esperei chegar próximo desse valor e pela amizade, acredito que se me atenderia com um pouquinho menos, né? Tem uma capacidade de aporte sensacional também. Então ele comentou, eu não mexi em nada e deixei tudo líquido para quando chegasse esse momento a gente poder estruturar um portfólio. Então é muito interessante, porque 700 mil já poderia ser organizado de uma forma muito mais eficiente. Ele estava ali e agora a gente vai treinar esse cliente para ele conseguir entender como é que é a dinâmica de uma corretora, que no final das contas é muito fácil, gente. Vocês usam o Instagram, vocês usam o WhatsApp, não vai conseguir utilizar um aplicativo de corretora? Cara, é muito fácil. Por favor, é muito tranquilo, é bem intuitivo. Tem uma história curiosa de corretora. No início eu fui no banco e que tinha um dinheiro e ainda não trabalhava em corretora há muitos anos atrás e fui no banco para investir. Cheguei no banco, comecei a perguntar, o que vocês têm aí para investimento? Aí ele começou a mostrar os produtos que ele tinha lá na carteira do banco. Eu disse, a gente tem esse aqui, produto A, e a rentabilidade é essa. Daí eu falei, não, muito baixa. Daí ele, a gente tem o B, que é essa aqui. Assim, tá, não, continua baixa. Aí, a gente tem o C, que é essa aqui. E eu, cara, tu não tem nada melhor do que isso? E ele me respondeu assim, nunca mais esqueci. Cara, a gente não tem nada melhor porque a gente é um banco. Então, aquilo ali me fez... Cara, eu tô no lugar errado. Sincericídio. Exatamente, sincericídio pelo menos total. foi transparente. Cara, a gente é um banco aqui, ó, a taxa que a gente tem é essa. Daí eu... Aí que nesse cara, eu tô procurando um lugar errado. Aí comecei a ir para corretora e ver outros investimentos. Isso é muito legal, porque as pessoas elas confundem. As pessoas acham assim, banco é grande, é confiável, segurança. Exatamente. E quando você estuda realmente sobre investimento, sobre mercado financeiro, você vê que a segurança é equivalente. Mesmo para um Nubank que não tem nenhuma agência, para um BTG Pactual que tem 2 agências só em Belo Horizonte, em São Paulo, então você não precisa mais hoje em dia de uma sede física. O que você precisa sim é que isso tenha um registro, e aí você pode pesquisar esse registro na CVM, que é o xerife do mercado financeiro, é como se fosse a polícia, quem cuida, quem regulamenta, quem fiscaliza, ali no final das contas, né? Legal. E aí um outro ponto que eu acho que é legal de comentar, a gente já falou da reserva de emergência. Eu gosto de separar mais 3 tipos de reserva, que daí já é um conteúdo que eu ensino ali, tanto nas redes sociais de forma gratuita, quanto no Assumindo Controle. Primeira delas é a reserva de oportunidades. Então você precisa ter um dinheiro para quando surgem coisas boas, tanto no mercado financeiro quanto no mercado imobiliário. Então tem que ter uma reserva de oportunidades. Como é que eu combino com os clientes a parte operacional? A gente define um aporte que ele vai fazer todos os meses. Eu sou bem chato e também nem preciso ser, porque os clientes acho que eles entendem que é uma responsabilidade em conjunta e, no final das contas, ele é o maior beneficiado dessa disciplina de poupar todos os meses. Então ele manda o valor e não é aquela situação de mandou, já vamos investir. Eu
espero aparecer alguma coisa boa que caiba na proporção correta na carteira. Nesse meio tempo, isso vai ficar no que a gente chama da reserva de oportunidade. Ela está ali justamente para esse tipo de situação. Outra reserva que é bem bacana é a reserva dos sonhos e projetos. Então, eventualmente, você sabe que você vai precisar trocar de celular, Rafa. Muito provavelmente daqui a 1 ano ou 2. Então, você já sabe que vai gastar ali 7, 8 mil reais para pegar um modelo novo da marca que você gosta. Sabe que, eventualmente, um computador você vai ter que trocar depois de 5 anos. Que o carro, quando começa a chegar numa determinada quilometragem, já vale a pena você pegar um modelo um pouquinho melhor. Então, essas coisas, elas são evidentes, os sonhos e os projetos que a gente tem. Quando você tem isso tudo planilhado para 1, 2, 3, 4 anos para frente, em projeções, fica muito mais fácil de você entender que, bom, eu preciso começar a guardar dinheiro hoje para comprar o meu celular daqui a 2 anos, guardar hoje para fazer aquela viagem do sonho daqui a 12 meses. Tá? Os sonhos e projetos pode ser para viagens também. Esse mês eu vou para Manaus, que eu já estava 2 anos me enrolando para ir, sempre gostei de bicho, natureza. Então eu falei assim, não, agora eu vou. Né? Mês do aniversário, eu falei assim, não, vamos dar jeito ali. As coisas deram certo esse ano, tudo sob controle. E depois meus pais inventaram que queriam ir para Maragogi. Aí mandaram uma mensagem e tal, comentaram. Falei assim, vamos dar um jeito a gente se organiza ali, porque tem uns 10 anos que eu não viajo com os meus pais, né? Que então, massa. tem São Paulo, Manaus e Maragogi. Tudo isso estava na reserva dos sonhos, na reserva de oportunidades. Então, era uma viagem que era para ter acontecido, a de Manaus, há 2 anos atrás. Prorroguei, porque eu estava com a agenda muito lotada de trabalho. Ano passado, optei por não fazê-la também. Falei assim, 4 dias na minha agenda, 5 dias da agenda, vai atravancar alguns projetos que são importantes que eu acelere e me mantenha 100% focado. Agora, o dinheiro já estava ali, rendendo, separado, é só pagar e se divertir. E por último, das nossas 4 reservas, é a reserva do cartão de crédito. Por que a reserva do cartão de crédito é importante? Tudo que você gasta no cartão de crédito, o limite utilizado, deve ficar numa reserva separada. Você pode deixar isso tudo em conjunto e separar por planilhas, em linhas, ali certinho, ou você pode separar em fundos diferentes, em investimentos diferentes, sendo conservador naturalmente, porque se trata de uma reserva. Então, fundo com liquidez diária, CDB com liquidez diária ou Tesouro Selic. São essas 3 opções para quem está em casa e depois quiser pesquisar qual que se adequa melhor. Então, reserva do cartão de crédito, ela vai possibilitar que você utilize o cartão de crédito de forma mais eficiente e que você não se complique. Eu falo na internet bastante que você não só pode, como deve utilizar o cartão de crédito. Não só pode, como deve parcelar o máximo de vezes possível se não tiver juros e se não tiver desconto à vista. Hoje de manhã, antes de vir para cá, inclusive, eu montei uma planilha. A gente vai complementar ali, mostrando quanto que é o desconto, comparando o número de parcelas com a Selic atual, com mais o cashback que existe ali no cartão Black da EQI. Então, para 10 parcelas, por exemplo, representa um desconto acho que de 4,27%. Mas tu pega, mais ou menos. Pega parcelado 10, 12 ou mais, tem até a questão da inflação, né? Exatamente. Acaba ficando mais barato. Acaba ficando mais barato. Então, e esse dinheiro está investido, rendendo para você. Você deixa ele ali na reserva do cartão de crédito. Então, essa é mais uma ferramenta que eu, pelo menos, não vejo mais ninguém comentando na internet desse tipo de reserva, mas é algo que eu fiz, né, que hoje eu ensino, tanto para os alunos quanto para quem acompanha nas redes sociais, e eu vejo que é uma metodologia extremamente eficiente, porque o pessoal tem medo do cartão de crédito, o pessoal se perde. Eu uso bastante. A gente não pode... Eu sempre tenho muito respeito pelas pessoas que acompanham e eu acho que a gente não pode tratar ninguém como criança. Até porque criança não me segue, assim. Até tem ali alguns jovens, né, de 15, 16 anos que são extremamente esclarecidos, inclusive. Mas criança não tem. Então já tem responsabilidade, já tem que conseguir fazer uma boa análise de dados, uma boa organização financeira para honrar com os compromissos de fatura que você assumiu. Eu uso bastante cartão, até vou comprar uma água, eu uso cartão de crédito. Milhas, né? Então a gente vai acumulando viagem com preço diferente. Então tem todas essas minhas programações de cartão de crédito para isso. Exatamente. O que eu posso pagar, eu até pergunto, dependendo se é uma compra um pouco maior, tem desconto à vista? Aí a pessoa fala assim, 5%. Fala no cartão, você consegue para mim quantas vezes? Consigo em 3. Pago à vista.
Que é melhor. A conta ela já vem automático na cabeça, porque já foram feitas muitas vezes, né? Ah, consigo parcelar em 10, os 5% ainda valeria a pena, porque é o 4,27 com a Selic atual. Aí se a pessoa já me fala assim, consigo parcelar para você em 24 vezes. Negócio absurdo, porque é uma compra grande, né? Você vai fazer uma reforma na tua casa. Aí você já fala assim, bom, vale a pena parcelar. Porque na realidade, em vez de pegar 5% de desconto aqui, se eu parcelo dentro do fluxo de caixa, eu vou ganhar mais ou menos uns 8% de desconto, 8,27%. Descontou imposto, porque tem que descontar também 22,5%, 20%, 15%, de acordo com o período. Você já consegue entender assim, bom, isso aqui foi vantajoso em 1% a mais, 2% a mais. E aí, quando a gente vai pegando essas porcentagens, isso acaba fazendo bastante sentido. Então, de uma forma simples, você consegue parcelar tudo em 10 vezes. Se você gasta uma média de R$5.000 por mês, isso vai dar mais ou menos ali em torno de R$230 a mais. É uma garrafa de um bom vinho, é pelo menos uns 2 pedidos de delivery legal, né, para namorar, junto com a namorada, com o namorado. Então, uma mensalidade de academia, 2 sacos de whey, dá para comprar muita coisa. Satisfaço em 3 vezes, então faz 3 vezes. Exato, e é um negócio que... Aprendi agora isso. Tem que aproveitar, são coisas simples. Você vê que não existe trabalho a mais, é só uma questão da pessoa saber fazer conta e ter conhecimento. Isso é um ponto que eu friso bastante com todo mundo. Estudar sobre dinheiro e investimentos tem uma relação de esforço-retorno maravilhosa. É difícil, isso que sempre me chamou mais atenção nesse tema, se achar alguma coisa que produz tanto resultado e que seja relativamente simples de estudar. Porque eu venho da engenharia, lá as coisas não são nem um pouco simples. Passei alguns apertos já na faculdade. Finanças é muito tranquilo, é uma matemática básica, né? Tem muita psicologia quando a gente fala de finanças comportamentais, então para quem é das humanas tem temas interessantíssimos para você entender alguns comportamentos, quando a gente fala de gastos, de investimento, de manejo de risco, e vai te proporcionar que você consiga viver de renda passiva. Acho que essa é a grande questão, talvez não daqui a 5 ou daqui a 10 anos, mas daqui a 15, daqui a 20. E nesses primeiros 5, daqui a pouco você está recebendo R$1.000, R$2.000 por mês de renda passiva. Daqui a pouco isso vira 4, 5. E vai te dando cada vez mais conforto para você selecionar melhor os trabalhos. Para você falar... Eu tenho muitos clientes médicos, né? E alguns, inclusive, em início de profissão. A minha grande questão com eles é você não vai aguentar fazer plantão depois dos 37, 38 anos. Você não vai querer passar madrugada no hospital. Sei porque eu já vi esse filme com clientes mais velhos. Eu falo, então você tem que guardar pelo menos ali uns 10, 20, 30 mil reais por mês para a gente conseguir te livrar disso daqui a 2 anos, 3 anos. Quando que a gente falou no início que é a beleza do juros sobre juros compostos, juros sobre juros, que todo o resto a longo prazo acaba ficando piorando. E o juros sobre juros a longo prazo é o diferencial que melhora. O celular a longo prazo você tem que trocar. Um carro tem que trocar. Sei lá, talvez o vinho melhore um pouco mais. Bem melhor, é verdade. Mas o juros sobre juros é o contrário. O sofrido é no início, depois ele só fica cada vez mais maravilhoso. Eu gosto de... Né, e preste atenção nessa parte, pessoal, da questão de como isso aqui faz sentido. Eu gosto muito de ler, né? Acredito que o Rafa também, porque ele me mostrou ali uma prateleira maravilhosa, cheia de livros. Vou querer indicações depois do que você está lendo, porque acho que é sempre um momento muito bacana. Para quem gosta de ler, você senta para ler 10, 20, 30, 40 páginas ali, em 20, 30, 40 minutinhos no dia. E no dia seguinte você precisa ler as mesmas 20, 30 páginas de novo. Aquilo é linear. Você tem que fazer esforços todos os dias. Academia, mesma coisa. Tem que treinar 3, 4, 6 vezes por semana. Dieta, parou de seguir dieta, isso vai refletir na tua saúde e na questão estética também. Dinheiro em investimento é um negócio muito interessante, porque depois de um tempo fica muito fácil, o negócio anda com as próprias pernas. É mais ou menos quando, depois de uns 3 anos, você lendo umas 10 páginas por dia, você leu ali umas 1.000 páginas.
vamos colocar, né? Mais ou menos, mais até do que 1000, né? Então você leu ali número X de páginas. Agora, se tivesse juros compostos nos livros, se você não lê nada no dia, contou pelo menos uma página, 2 páginas. Aí você lê mais um pouco, daqui a pouco você está com 3, 4 páginas sem precisar ler. Você obtém esse conhecimento. Sozinho, tá trabalhando sozinho, né? Exato. Parece esquisito esse tipo de exemplo, porque não existe em outras coisas que não... A natureza até existe, né? As células se replicam dessa maneira. Em Né? vez de comer, tu planta e vai dar mais, né? Exatamente. Tem um cliente meu, eu gosto muito do exemplo do bananal, né? Que banana é um negócio que você planta, aquele troço vai se espalhando. Chega uma hora que passa ali 5, 6 anos você cuidando daquilo, você já não aguenta comer tanta banana. Você fala assim, não, aqui tem banana pra presentear todos os vizinhos do bairro que eu gosto e ainda vai sobrar. Banana, exatamente, eu monto uma renda extra de banana. É bem assim mesmo. O dinheiro é muito parecido quando vai acumulando, né? Rafa, eu queria ser um pouquinho do lado financeiro e queria te perguntar, onde que surgiu a musculação, fisiculturismo pra ti, o esporte, de onde que surgiu? Legal, Luiz. Isso é até um projeto, uma espécie de brincadeira séria, né? Eu acho que a gente tem que ter hobbies, entretenimento. E eu sempre fui uma pessoa que não me sentia nem um pouco talentoso com a atividade física. Então, eu era um jovem gordinho, comecei a emagrecer ali na faixa dos 13 para os 14 anos, porque minha mãe me falou que ela tinha lido uma pesquisa. Se a pessoa ela termina a adolescência acima do peso, ela tem uma tendência de permanecer assim pro resto da vida. Falei assim, então agora é o momento de eu resolver esse problema, porque eu quero melhorar, quero progredir. Só que eu sempre fui muito ruim em futebol, handball, esses esportes de time, que é o padrão que a gente aprende. Então eu sempre achei que eu era muito ruim. Quando eu comecei com a natação, ali era algo que eu já conseguia me destacar, até pela estrutura, pela genética, sempre gostei muito de água, então nadava bem e conseguia ter resultados relativamente competitivos para a idade. Quando eu encontrei a musculação, foi uma situação de amor à primeira vista. A musculação ela tem algumas características que são bem interessantes, principalmente para quem tem uma vida corrida. Se você treina, por exemplo, um jiu-jitsu, que é muito legal, uma coisa que eu quero qualquer hora implementar na minha vida também. Você tem ali os horários das aulas. Você não pode decidir que você vai treinar 5 horas da manhã ou que você vai treinar 11 horas da noite. A academia é muito versátil. Você junta as tuas coisas, você programa a tua agenda, vai lá, faz o teu treino. É um momento de introspecção, onde você supera limite, onde você consegue se dedicar em prol de... E no começo, claro que era uma questão de estética e para mulherada. Jovem, eu falei assim, poxa, as meninas que eu quero ficar, eu tô magro demais agora. Antes eu era gordo, agora eu tô muito, né, fraquinho, mirrado. Eu já vi que os caras que elas se interessavam já eram mais fortinhos, tinha um porte mais atlético, né? Falei, tem que dar jeito nessa parte e correr atrás, né? E a coisa foi se desenvolvendo. Eu fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte, pela forma de alimentação. E o momento que eu tô treinando é um dos poucos momentos que eu consigo não pensar em trabalho. Legal. Porque às vezes você tá superando o limite, você tá colocando bastante carga, então é quase que uma meditação. Ali você tem que se concentrar demais, porque tem naturalmente riscos atrelados quando você começa a colocar bastante peso, tem que estar bem aquecido, tem que garantir que você vai ter força para fazer aquilo, que dormiu bem, que comeu uma quantidade de alimento adequada. E aí a musculação chegou a um certo ponto que quando eu voltei a me dedicar, parei durante vários momentos ali entre idas e vindas, né, ao longo desses últimos 16 anos. E aí teve um momento que eu terminei um relacionamento de 7 anos. Falei assim, bom, agora eu vou ter que voltar. Mais uma vez, questão da mulherada. Não teve muito jeito. Falei assim, agora eu preciso dar jeito na minha vida aqui, me sentir melhor, com a autoestima. Então, né, terminou super bem o relacionamento também, mas, né, era uma situação que eu falei assim, vou retomar coisas que eu gostava de fazer e que pode ser que me traga bons frutos nessa nova fase. Então, comecei a treinar com muita disciplina, comecei a seguir uma dieta um pouco mais organizada ali, né? E dá pra fazer isso extremamente barato, puxando um pouquinho para as finanças aqui de forma breve, abrindo parênteses. Eu comia no restaurante universitário 4 vezes por dia. Eu brinco, eu pegava abertura e fechamento. Eu ia umas 11h15,
Eu comia até mais ou menos umas 11h40, eu ia para a biblioteca, eu estudava durante mais 1h, 1h15. Quando faltava 10 minutos para fechar 1h30, eu ia lá e almoçava de novo. Às vezes quando tinha aula 1h30 eu ia um pouquinho mais cedo e corria. Com R$6 eu fazia 4 refeições com proteína, com salada, com carboidrato adequado, com preparo e controle industrial, né? Porque aquilo é feito para os estudantes. Então eu conseguia reduzir muito os meus custos de alimentação nessa fase. E aí eu comecei a perceber dentro dessa rotina, né, que me ajudou demais nos estudos. Eu já trabalhava como garçom, né, eu tinha uma grande frustração na engenharia porque eu ganhava mais dinheiro como garçom do que engenheiros recém-formados. Né? Tem inclusive amigos hoje, né, amigona minha que está na 4ª empresa ali, muito boa, eu sei pelo conhecimento técnico que ela tem. E não tem como, é R$2.000, R$2.500, sem muita projeção de crescimento, vão te travar ali 3, 4, 5 anos. A remuneração linear que a gente falou no início. Exatamente, eu falei assim, bom, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque eu vou me formar e eu vou continuar trabalhando de garçom, eu vou tentar um cargo de gerência, porque já tinha 7 anos de conhecimento, de funcionamento de restaurante, de experiência, poderia trabalhar com alguma coisa nessa área, que foi justamente quando eu comecei a encontrar a possibilidade da assessoria de investimentos. Então, nessa fase, eu comecei a estudar pra caramba, em paralelo com a musculação. Então, eu treinava e estudava. E aí, trabalhava também nos finais de semana, na parte da noite, né? Então, minha vida ficou completamente regrada. E os meus resultados na graduação começaram a ficar cada vez mais expressivos. As coisas começaram a dar certo no curso, mas primeiro teve que dar certo naquele exercício de disciplina, de treino, alimentação, dieta. E aí, passado toda essa fase, eu passei por uns 3, 4 anos na assessoria, onde eu praticamente não consegui treinar o início da carreira. Eu trabalhava, né, hoje ainda trabalho de umas 6 até umas 19, mas antes eu não almoçava. Minha primeira refeição era 4 horas da tarde, eu ficava em jejum, porque o jejum aumenta meu nível de atenção. É um bicho com fome, que tem que ficar alerta, tem que ficar atento. Eu trabalhava que nem, assim, uma intensidade absurda. Final de semana estudava ou organizava o que eu ia fazer com a carteira dos clientes na semana seguinte. Então, montava toda a parte operacional de agenda para começar segunda-feira, 7, 8 horas da manhã ali, já acelerando. E aí chegou um certo ponto que, não sei se foi uma situação de burnout, eu acredito que não, mas uma sobrecarga. Eu passei 1 mês e meio, mais ou menos, muito doente. Se fossem várias gripes, né? Acho que juntou um Covid com aquele H3N1 que estava tendo. Eu peguei essa. E aí fiz uma viagem de férias de 1 semana em Ubatuba, esse quer curtir a viagem. Em paralelo eu tinha que montar umas aulas para um MBA da parte de assessoria que eu estava fazendo junto com parceria com outro curso. Então, atolado de trabalho até a tampa. E aí chegou no dia 26, que é quando eu gravei. Eu terminei de gravar o curso e me deu uma crise de enxaqueca que durou 3, 4 dias. Eu não consegui voltar para casa dirigindo. Meus pais moram em Itapema, eu estava gravando em Balneário. Eu tive que parar em Itapema. Eu falei assim, vou dormir 20 minutos e volto para casa para trabalhar, para resolver as coisas que amanhã começa. Eu não consegui sair da casa dos meus pais 3 dias, porque assim, não dava para tomar banho, eu só levantava para comer e tomar água sofrendo e voltava para a cama, pro escuro. Um negócio bem esquisito. E ali, próximo do ano novo, pensando, eu falei assim, poxa, tô ganhando 20, 30, 40 mil por mês. Consegui, nesses últimos 3 anos, ter um resultado que outros sócios, às vezes, levaram 6, 7 anos para obter, que é extremamente meritocrática. Mas eu parava para refletir e via que eu não estava feliz com a vida que eu estava levando. Eu falei, eu deixei algumas coisas extremamente importantes de lado. Eu quero conviver um pouco mais com os meus pais, eu quero voltar a treinar. Preciso cuidar da minha saúde, porque me veio um gatilho de que se eu não cuidasse da minha saúde, qual que era o meu maior medo? Eu falei assim, eu fiquei 3 dias sem conseguir fazer nada. Pensa se não fosse entre Natal e Ano Novo. Com o cliente precisando que resolvesse coisa. Eu ia me sentir muito mal. Eu gosto de ser extremamente atencioso. Hoje eu só atendo 65 famílias. Então é um número bem limitado, mas que eu presto um atendimento... Assim, tudo que eles precisam, eles sabem que podem contar comigo. Né? Eu não podia ficar 3 dias completamente ausente, sem conseguir fazer nada, nem abrir o olho. Né? Eu falei assim, bom, eu vou ter que dar jeito nessa minha vida. Criar vergonha e fazer. E aí eu lembro que na madrugada do Ano Novo, eu cheguei, era uma
umas 2 horas da manhã em casa, passei ele junto com o sobrinho, com a namorada, voltei para casa, meus pais já estavam dormindo e eu comecei a planilhar minha vida. Falei assim, vou planilhar Fiquei até umas 7, 8 horas da manhã planilhando, depois a gente foi pra praia. E ali eu estabeleci qual que seria minha dieta naquele ano, qual que seria meu treino, como é que eu iria organizar isso dentro da minha agenda. Criei metas, criei regras para a vida começar a ficar mais organizada. E venho seguindo essas regras desde então, fazendo pequenas alterações, implementando. E aí a questão de musculação, que sempre foi um hobby, de tentar competir, veio através de uma conversa com amigos próximos que a gente tem, com o Eduardo Corrêa, que hoje é a principal referência do fisiculturismo no Brasil. Para quem entende do esporte, sabe que ele é como se fosse o Pelé do fisiculturismo. Ele é o brasileiro referência para tudo, né? É um cara que eu desenvolvi uma amizade, ele é dono da academia que eu treino, que é a Ironberg ali de Florianópolis, e muito amigo de 2 amigos meus bem próximos, né? Então, na brincadeira, a gente ia lá, trocava uma ideia e ele iria avaliar o shape. Falei assim, poxa, é mais ou menos que nem jogar futebol meia horinha com o Pelé. Né? Esse pra quem gosta de futebol, é mais ou menos isso, para ele me ensinar alguma técnica, algum detalhe que precisa ajustar. E a reação dele me chamou muita atenção. Ele falou assim, Rafa, tu tem uma linha muito boa, isso é uma coisa que a pessoa tem que nascer já com uma linha adequada. Dá para ver que você treina, porque você tem uma maturidade muscular grande, 15 anos de treino. Tem alguns defeitos que precisa arrumar, a parte superior não era grande o suficiente, né? Detalhes, as costas também precisavam ficar um pouco maiores. Ele foi me passando todas as orientações, do que eu poderia melhorar no físico, mas sem pretensão de competir. E no começo, essa conversa começou com ele perguntando, tá, mas você nunca competiu? Eu falei assim, poxa, as outras pessoas me perguntavam isso, eu falava assim, essa pessoa não sabe nada, a competição é um nível muito alto. Agora, um cara que é referência, que viveu disso 20 anos, e o principal cara do Brasil me perguntar, eu falei assim, poxa, talvez eu não esteja percebendo que dá para fazer essa brincadeira. Meu medo nesse tipo de situação era justamente a questão de atrapalhar o lado profissional e o relacionamento familiar. Porque você faz uso de testosterona, né? Eu usei doses relativamente baixas, até que na última consulta que eu tive com um médico, ele falou assim, Rafa, tem pessoas que para ficar bem no verão tomam 3 vezes o que você está tomando. E você com esse nível competitivo, né? Assim, você não está tomando nada praticamente. Os exames não deram praticamente nenhuma alteração. Um pouquinho do perfil lipídico alterado, mas nada que... Uma pessoa que come pizza 2 vezes por semana vai ter um perfil lipídico pior do que o meu por causa do uso de testosterona. Mas o meu medo é que aumentasse muito a irritabilidade. Porque você treina muito pesado, você faz cardio, você tá o tempo todo com fome. Você tem algumas fases que tem que fazer algumas coisas meio estranhas, como hiperidratar. De domingo até quarta-feira eu vou ter que tomar 9,5 litros de água por dia. E depois você consegue eliminar mais água e a pele cola no músculo. Então, esse era o meu maior medo. E aí, conversando com um desses meus amigos, ele falou assim, Rafa, se você quiser fazer, eu recomendo que faça, porque você gosta, eu acho que vai ser muito bom. Eu te forneço uma equipe de vídeo e a gente documenta tudo no meu canal. Hoje é um canal com 1 milhão de inscritos. Falei assim, bom, então agora eu tenho o que eu preciso para me convencer, que é uma... Exatamente, eu entendo que isso agora é um trabalho, porque isso vai me trazer visibilidade, eu vou conseguir mostrar um estilo de vida, vou conseguir mostrar a questão de disciplina, vou conseguir talvez inspirar algumas pessoas como eu me inspiro assistindo, pessoas que treinam na internet, né? Resolvi abraçar esse projeto. E minha surpresa foi muito positiva. Isso é até um ponto que eu acho que é legal comentar para quem está assistindo, que no final das contas eu trabalhei muito mais. Dentro das metas que eu tenho, o resultado que eu atingi agora era um resultado que eu só imaginei atingir no final de julho. Então, uns 3 meses ali adiantado. Porque comecei a levantar às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã sem sono, e trabalhar, resolver coisas, treinar e comer até 11:30, meia-noite, sem cansaço nenhum. O corpo funcionando com tanta regra, com os alimentos corretos, com o volume de treino correto, com descanso programado. O resto do tempo eu só trabalho. Foi a ambiência ou foi mais a disciplina, os dois juntos? Eu acho que foi a rotina.
A ambiência, é claro que influencia, porque hoje meu ciclo de convívio são pessoas extremamente regradas também com a rotina. Mas eu acho que o fato de eu começar a fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, todos os dias, e de eu entender que eu não poderia errar em nada, a minha cabeça começou a se comportar de forma diferente. Eu parei de ter preguiça para qualquer coisa, eu parei de procrastinar qualquer coisa. Na minha cabeça só precisava executar. Então, se eu preciso fazer isso aqui, eu sento 1, 2, 3 horas e eu faço. Seja de trabalho, ou seja, ficar ali 1 hora na bicicleta, ou seja, comer o que precisa comer, ir no mercado, resolver alguma coisa. Né? Então, virou um outro modus operandi ali de conseguir enxergar as coisas com uma rotina bem militar mesmo. Resultados profissionais bons e resultados familiares. Meu medo era a irritabilidade com a testosterona e com a fome. Relacionamento com os clientes impecável. Coisa boa. Né? Consegui me manter muito presente, tranquilo, até mais presente do que antes, porque um volume maior de trabalho nesses últimos 4 meses. E consegui ali me aproximar ainda mais dos meus pais. Relacionamento ótimo. A gente sempre foi muito próximo, mas eu quero visitar mais, ligar mais. A gente, acho que nessa fase, quanto mais a gente puder curtir eles, melhor, né? Tá certo. Boa. Exatamente. E encerrou com chave de ouro com o 3º lugar. Deu certo, 3º lugar na Estreantes e 4º na Open. Ele é uma categoria um pouquinho mais difícil, né? Bem Legal, bacana. parabéns também. E dia 18 tem mais um. Ah, é? Falei assim, vou emendar Vai aqui buscar porque já lá tá também. pronto físico, é só ajustar os detalhezinhos Tá e certo, aí legal. depois só Isso aí. ano que vem ou setembro. Setembro tem uma ali que eu tô de olho, tá em processo de decisão. Nossa, que Bom, bom. Rafa, estamos no final. É isso aí, vamos alinhando. Vamos alinhando aí, estamos encerrando, infelizmente. O que tu tem pra oferecer da Du aí, Luiz? Bom, para quem não conhece a Du, quiser conhecer um pouquinho mais da gente também aí, hoje a gente tem treinamentos de vendas, treinamento de perfil comportamental, mentoria em gestão empresarial, palestra motivacional, palestra team building e marketing digital. E um dos cursos que está sendo bem pedido para a gente, pessoal, é perfil comportamental. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, conversem com a gente. É importantíssimo isso, inclusive para a vida e para os negócios. É isso aí. É só acessar lá @duocast_oficial, chamar o pessoal ali que tem todas as informações sobre esses cursos e treinamentos. Isso. O pessoal também conhecer um pouquinho mais da gente, quiser seguir a gente. O meu Instagram é LCB Machado, o Instagram do Rafa, rafael.duo. Falar um pouquinho dos nossos apoiadores, Rafa. Vamos. Pode Aí ser? também aproveita para seguir o Rafael Emilara também aí nas redes sociais, beleza? Tá com os apoiadores aí, produção? Toca aí, Luiz. Mimos de Orlando. O pessoal seguir também eles ali, ó. Mimos de Orlando. Essa empresa traz bastante roupa, bolsa, mulherada aí, que é da agora Dia das Mães aí, ó. Entre em contato com o pessoal aí, Mimos de Orlando, e pode ter certeza que vocês vão ter bastante produtos de qualidade e a pronta entrega, entendeu? Eles têm produtos a pronta entrega No Brasil. no Brasil e a compra é de Orlando. 7 negócios imobiliários aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis. A gente também tem, eles também têm em Itapema, tá? Quiserem seguir também eles lá, é 7 Floripa e Itapema é 7 Itapema. Então eles trabalham com vendas e locação, imóveis de lançamento, imóveis pronto. Então se vocês quiserem fazer algum investimento, pode contar com o pessoal lá, só procurar eles lá na rede social. Outside aqui de Florianópolis, para quem não conhece, ele fica na beira-mar do continente, onde fica as quadras poliesportivas ali. Outside _ Floripa é um bar, né? Então a gente fala sempre que, para mim, eu sou suspeito de falar, é o lugar que eu mais frequento hoje. O Luiz já virou sócio indireto lá da Outside, tá sempre lá. Um grande abraço pro Júnior, além de ser um grande amigo, grande parceiro nosso, sempre apoiando a gente quando a gente faz alguns podcasts com a gente aí. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, segue eles ali, outside.floripa. Valeu, Júnior, um grande abraço, amigo. Valeu. E aí vamos falar mais um pouquinho para encerrar do livro. Então, mais uma vez, vai ter a foto lá nossa do livro. Vocês entrem na foto, sigam a Du, sigam o Rafael Lara. Entrem na foto, indiquem ali um amigo. E Marca aí, um amigo, né? marca um amigo. Mais de 100 comentários, então a gente, além de sortear um, sorteia 3.
E esse aqui é um presente para o nosso amigo. Poxa, obrigado, Rafa. Eu adoro o livro, de coração. Se não me desse de presente, eu ia comprar. Legal. O livro é bem legal, vai gostar bastante. Tomara que tenha o sorteio para vocês ganharem também, galera. Vamos lá, colabora aí com os comentários, Vai comentar de graça. Ó, coisa boa. Exatamente, exatamente. Rafa, se quiser encerrar aí 1 minutinho ou 2, quiser falar aí encerramento, as últimas palavras, fica à vontade. Perfeito, gente, excelente. Acho que completando o tópico que a gente comentou de um passo a passo, a gente não falou sobre investimentos, né? Então, de maneira bem breve, estudem sobre investimentos. Acho que esse é um ponto fundamental para se obter liberdade financeira. Quando eu digo liberdade financeira, é você poder passar mais tempo com a família, praticar os esportes que você gosta, viver as experiências que você quer viver, gastronômicas, de viagem, de mais conforto em casa, de segurança para a tua família. Então, investimento é um tema extremamente importante. E a gente pode falar, né, procurem por rendas fixas, estudem também sobre renda variável, principalmente fundos imobiliários e FIPs. Eu, particularmente, não tenho gostado muito de ações no Brasil. Mercado internacional. Hoje eu opero pela Avenue, junto com os meus clientes, então estudem sobre o mercado internacional, é importante ter essa diversificação. Outras ferramentas financeiras, como seguro de vida, pode ser interessante em alguns casos, previdência complementar, uma holding patrimonial que você pode estruturar se vocês têm imóveis, né? Vou investir junto com o pessoal da SET. Né, entender também um pouco mais sobre as regras, né, do que é um FGTS, o que é um INSS. Então, comece a se inteirar sobre esse assunto, coloquem isso como objetivo, que eu posso garantir que vai tornar a vida de vocês muito mais tranquila, muito mais favorável no final das contas. Né? Se precisarem de qualquer tipo de apoio, a gente tem também o nosso time de assessoria da Edro. Né? Meu time hoje fica na Edro, que é hoje o maior escritório da EQ Investimentos, que é a corretora que eu sou sócio. Né? Se tiverem interesse também em estudar de uma maneira mais organizada, a gente tem vários cursos disponíveis, assumindo o controle de finanças pessoais e o Receita de Investimentos sobre ferramentas financeiras. Então, não só sobre investimentos, mas sobre outras estratégias para você. Né? Até módulo de investimento em imóveis a gente vai soltar agora, então Legal. a gente gosta de falar um pouquinho sobre todos os assuntos para a pessoa conseguir colocar o dinheiro para trabalhar no final das contas, né? Outro ponto, gente, que vocês precisarem, contem comigo. Às vezes a gente olha as pessoas na internet e a gente fala assim, poxa, esse cara não vai me responder, né? Ele deve receber muita mensagem. Eu gosto de responder todo mundo. Eu fiquei uns 3, 4 meses sem responder e depois eu descobri que tinha mudado o lugar das solicitações e que eles tinham escondido, tinha que dar uns 3, 4 cliques pra você conseguir achar. Eu fiquei mal naquele final de semana, porque eu falei assim, caramba, um monte de gente que precisava de ajuda, que eu podia, às vezes, em 1 minuto, 2 minutos, ter dado uma resposta para ela e resolvido um problemão na vida dela e, infelizmente, passou. Mas agora eu tô respondendo todo mundo de volta, conseguindo organizar. Boa. Tem caixinhas de perguntas também todos os dias. Então, todo dia eu separo ali em torno de 1h30, 2 horas para trabalhar nas redes sociais. Encaro como um trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar para lá e contem comigo. Acho que é um tema que deve ser estudado. Sim. E que vocês precisarem, completamente à disposição. Legal. E aí, para os teus cursos ali, acha tudo através do Instagram também? Rafael, exatamente. Tudo ali no Instagram ou através do site rafaellara.com.br. Bacana. Show de bola. Legal. Parabéns. É isso aí, Rafa. Agora a tua vez, finalizando. Primeiro, obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento, essa possibilidade de crescimento aí de quem quer seguir, fazer o famoso pé de meia na área de investimentos, né? Garantir o futuro, pelas dicas aí de primeiro, ponto número 1, quitar a dívida, ponto número 2, criar reserva, e ponto número 3, voltar para a carreira a longo prazo no investimento. Uma coisa, quando o Luiz comentou do livro ali, que ele deu para o filho, aquele livro que a gente leu lá atrás, 200 anos atrás, tem uma sacadinha que eu peguei muito que o pessoal aqui, quando não sabe, trabalha diferente, que é o que primeiro se paga a si mesmo. E muita gente não entende como pagar a si mesmo, o que significa isso. E aí o que acontece? Todo mundo pega a grana que recebe do salário e tal, paga todas as contas, e se sobrar alguma coisa, aí usa isso para investir. Então é o último dinheiro que ele vai usar para investir. E para o investimento tem que fazer justamente o contrário. Primeiro tu investe o que tu programou, o que sobrar tu vai adaptar as tuas contas
Cara, mas não sobrou dinheiro para pagar a conta. Corta a conta, companheiro, porque tu tem que trabalhar dentro daquela tua capacidade financeira. Então é assim que as pessoas começam a se adequar e começam a ter dinheiro para investir dessa maneira, né? Então eu acho que é uma sacada importante da gente adaptar aí na questão do investimento. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência, pela participação e deixo contigo, Luiz. É isso aí. Eu queria te agradecer, né? Obrigado, Novamente gente. aí pelo teu conhecimento, tá passando esse conhecimento financeiro pra gente. Eu comecei há pouco tempo a fazer academia, né? Eu sempre fui fazer corrida, essas Mas coisas. você eu tá nunca bem, fiz, né? dá pra ver Faz que 11 meses que eu treino legal, Luiz. na academia em si, né? Então, e daí você falando tantos anos, né? Tu faz academia e vai. Falei, cara, então eu vou tentar manter muito tempo ainda, então tem muito tempo pela frente. Né? Querendo não é um incentivo, tu fala. Isso. E eu nunca gostei de academia. Nunca gostei de academia. Tá gostando agora? Eu tô viciado na academia. Que Eu quero ir todos legal, os dias. que bacana. Tem um personal também me incomoda todo dia. Tu vai vir hoje, tu vai vir hoje. E eu malho quase 5 horas da manhã. Então eu malho cedo também. Sim. Né? Então não é fácil acordar 4 horas da manhã. Puxado. Né? Puxado. Mas a gente sabe o sacrifício que a gente tem, né? Pra frente. Exatamente. É gostoso no final das contas, né? É um puxado gostoso. Então, assim, querendo é um incentivo. Tô falando o que tu falou, como tu começou e foi. E pra mim foi um incentivo também. Não só o lado financeiro, que a gente conversou muito hoje. Muitas coisas que você falou, eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso que eu não fazia. Então a gente sempre aprende alguma coisa, né? E eu queria te agradecer por isso, por passar esse conhecimento aqui pra gente. Né? Foi um privilégio ter você aqui na Du. Então espero que o pessoal que está vendo aí, eles possam mudar a mentalidade financeira deles. Claro, a gente pode ficar aqui conversando 5, 6 horas, né? Mas eu queria que, se eles tiverem qualquer dúvida, que entre em contato contigo também, fale contigo e que tu possa ajudar muitas e muitas pessoas a melhorar a situação financeira. Perfeito. Tá certo. Pessoal, aproveitando, quem quiser, né? Pessoal, por gentileza, segue a gente lá na rede social, né? No nosso Instagram, do Cash Oficial, nosso canal do YouTube, nosso LinkedIn, no Spotify também vai estar disponível esse episódio, tantos os outros também estão disponíveis no Spotify. Então, que você gosta de andar no carro escutando Spotify, escuta um podcast aí inteligente. Certo, pessoal? Uma dica adicional até, assistam com o cônjuge. Então, se você tem, né, se tem filho, assista junto com o filho. Eu acho que esse tipo de conhecimento é bom que seja compartilhado e que toda a família esteja alinhada, uma vez que todo mundo vai ser beneficiado, né? Uma maior saúde financeira. Perfeito. Gente, um grande abraço a todos, beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu! Obrigado, gente.